Nós estamos exatamente aqui na rua Virgílio Coelho, no centro de Aquiraz, a primeira capital do estado do Ceará, nessa casa 428, que mora Maurício Câmara. A gente vai tocar a campainha e pedir para falar com ele. E dando sequência a esse documentário, que é a Rádio Patacas, que completou 21 anos esse ano de 2024. Eu vou bater um papo que vai ficar registrado no seu coração, no meu, porque o nosso objetivo é cultura. Maurício, que bom, rapaz, me ver, que prazer. Tudo bem? Maurício, saúde e paz para você. Saúde e paz para você também. Maurício, nós estamos fazendo um documentário registrando os 21 anos de Rádio Patacas, aniversário de Aquiraz, que foi esse ano 2024, agora em fevereiro, se não me falha a memória, e 298 anos de Fortaleza. E o nosso documentário é conversar com pessoas, com um cidadão que conhece um pouco da história de Aquiraz. Se me permite, muito obrigado. Vem comigo, Vitor. Maurício, primeiro eu quero te agradecer de coração por você nos receber nessa passagem aqui por Aquiraz, fazendo parte do documentário dos 21 anos da Rádio Patacas. E é uma pessoa como você que conhece a história de Aquiraz. Eu gostaria que você falasse da casa do Capitão Mó. Agradecer devo eu, porque realmente recebê-los aqui é para mim um motivo de muita satisfação, muita honra. Mais ainda em poder falar alguma coisa sobre o município de Aquiraz, do conhecimento que eu tenho, né? Então, a Casa do Capitão Mó, nós temos ali como uma referência maior da instalação da primeira capital do estado do Ceará, que daqui nasceu Fortaleza, né? Nós sabemos e temos muita honra disso. Então, em 13 de fevereiro de 1699, aconteceu exatamente a instalação de Aquiraz como primeira capital do estado. E nós tivemos aí na casa do Capitão Mó o único residente, Manuel da Fonseca Jaime. Esse residiu realmente aqui. Os demais que se falam como tendo sido Capitão Mó na cidade, Aquiraz capital, não moravam aqui, ele residiu em Fortaleza. Hoje, podemos dizer que é o único maior referencial que nós temos dessa história. O cartão postal da cidade, geralmente, a gente tem, em alguns municípios, nós temos a banda de música. E muitos nós temos a Igreja Matriz, que é o que nós passamos no primeiro documentário, como se falava de Patacas. Hoje nós estamos desbravando Aquiraz, os 9 distritos do município, que foi a primeira capital do estado do Ceará, Caponga da Bernarda. Mas quando você falou da casa do Capitão Mó, lá funcionou a primeira câmara? Não, inclusive a primeira câmara foi instalada na Vila do Iguape, no dia 25 de fevereiro de 1700. Consta a instalação da primeira seção da Câmara, no estado do Ceará. Quando a gente fala da primeira capital do estado do Ceará, nós sabemos que esse ano de 2024, Fortaleza completou 298 anos. Mas eu não tenho lembrança, esse repórter não lembra, eu não vi nesses 298 anos alguém falar do aniversário de Fortaleza e colocar Aquiraz como a mãe. Na minha concepção, Fortaleza é um filho, porque se é a capital do estado do Ceará, saiu aqui de Aquiraz. É uma coisa que as nossas autoridades, os nossos historiadores não faz questão de lembrar desse detalhe. Fortaleza hoje é a cidade que é a 4ª capital do Brasil, nasceu aqui. Exatamente. E nós nos sentimos muito honrados por ter sido a primeira capital do estado, né? Agora, eles desvinculam essa história. Eu não entendo, na realidade, é um descaso muito grande, porque não podia acontecer, né? Mas mesmo assim, eu como filho de Aquiraz, defensor da história de Aquiraz, tenho a honra de falar um pouco sobre a história. Eu admito que Fortaleza possa ter até alguns anos a mais. Inclusive rola comentários que Fortaleza não tem só 298 anos. Existe alguém defendendo lá na Câmara Municipal de Fortaleza essa história de que Fortaleza é um pouco além. Isso a gente precisa documentar, descobrir realmente essa data para poder a gente levar isso a conhecimento do fortalezense, do cearense, por que não dizer do Brasil, né? E eu admito até porque tem a história conta dessa mudança. Foi para Fortaleza, depois retornou a Aquiraz, então tem um pouco dessa história, né? Então eu acredito até, porque tem inclusive um marco de Fortaleza lá na Barra do Ceará. E eles também falam muito isso. Agora esquece de vincular a história a Aquiraz.
Aquiraz, que eu acredito que isso aí deve ter sido após a criação de Aquiraz como capital do estado. Até porque Aquiraz tem 325 anos, completou esse ano agora de exatamente, 2024, onde 325. Fortaleza completou 298 anos. Exatamente. Então eu admito, não tenho essa vaidade também de querer negar os fatos, porque existe na história essa mudança. Aquiraz-Fortaleza, Fortaleza-Aquiraz, em algum momento, depois definitivamente em Fortaleza. Né? Temos que admitir também que Fortaleza tem muita coisa histórica. Agora Aquiraz, infelizmente, o nosso povo, lamentavelmente, não tem o dom da preservação. Fala em preservar. Porque a história tem que ser preservada, tem que ser valorizada. A gente tem que ter orgulho. Não é orgulho vaidade, é orgulho honra de ser primeira capital do estado. Mas para isso nós teríamos que ter um carinho grande por essa cidade e que não existe. Lamentavelmente nós temos a dizer que vários administradores esqueceram muito essa coisa da preservação. Quando surgiu o Museu Sacro São José de Ribamar, a partir de 1967, Aquiraz tinha um movimento turístico grande, tanto nas praias, na prainha, no Iguá, como na própria sede do município. Recebia turistas constantemente, de outros países, de outros estados, vinham visitar o museu e tinham muito o que ver. Até mesmo do nosso estado do Ceará. Nós temos 184 municípios, né? Exatamente. E Aquiraz tem um amplo equipamento de turismo. A gente lembra das nossas praias, com todo respeito aos nossos vizinhos municípios, principalmente da área metropolitana, mas o Aquiraz tem uma coisa belíssima. E quando se fala de belíssimo, eu tenho certeza que o senhor é como eu, gosta de preservar aquilo que tem a ver com o nosso DNA. Tem monumentos, tem casa, tem história o Aquiraz por ter sido a primeira capital do estado do Ceará. Me veio na lembrança agora aqui, aquela gruta que nós temos aqui na sede de Aquiraz, né? Como foi que surgiu aquela gruta? Nós sabemos que tem outros prédios que é super mega importante também, que merece ser preservado como o mercado que você se referiu agora. Aquela gruta também é um ponto turístico aqui de Aquiraz. Sem dúvida, e tem uma história. Aquela gruta foi construída na gestão do padre Valdir Medeiros Dantas. Foi um vigário muito querido pelo povo de Aquiraz e teve uma atuação excepcional como vigário, como amigo do povo, como consultor, que ele o era, né? E então, aquela gruta surgiu da parceria dele e a receptividade por parte do meu pai, que era dono do terreno. Doou para a igreja o terreno onde foi construída aquela gruta na década de 60. E foi inaugurada ainda por ele, padre Valdir Medeiros Dantas. Aquela gruta é toda construída, as pessoas às vezes dizem, Maurício, não é pedra. Não, é alvenaria. Alvenaria? Toda de alvenaria. Aquilo lá não é de pedra? Não, é toda de alvenaria. Inclusive, Raimundo Cândido, Ribamar Pimenta e Raimundo da Negra, como era conhecido, né? Foram os três principais, deram início à obra. Houve até um imprevisto que, quando eles estavam fechando o arco da gruta, houve um problema, caiu uma parte. Mas eles calmaram, tá? E construíram, e está aí hoje, inclusive. E lá era um ponto de referência com a festa de Nossa Senhora de Lourdes, que inclusive havia quermesse lá, animadíssimo. Todo o povo do Aquiraz, daqui da sede, ia para lá, se concentrava lá nas missas, na novena, tinha os leilões, tinha tudo. E tinha as rainhas, as moças bonitas do Aquiraz, que eram escolhidas, né? E não era a ponta de dedo, não, era escolhido pelo povo, para disputa de azul e encarnado. Exatamente isso que eu estava querendo lembrar agora, quando você falou de disputar, eu estava lembrando que antigamente, você mais jovem, que não alcançou, existia as quermesses, né? Que era partido encarnado e o azul, onde naqueles momentos que tinha leilão, tinha aquela disputa da rainha da localidade, do município, né? Era uma coisa assim altamente tradicional. E infelizmente nós estamos acabando com essa nossa cultura. Interessante até, acrescentando, era tão importante a beleza das rainhas, porque elas arrecadavam dinheiro para a igreja. Se via para a igreja. Se via para a igreja, exatamente. E aí o partido que ganhasse, então a disputa era grande. E as pessoas tinham aquela simpatia por uma que achava que era mais bonita, outras achavam que era a do azul. Quando pegava aquele presente, às vezes uma galinha, um bolo, chegava um preço assim. E até o dinheiro. O dinheiro, né? É. Era muito interessante. O dinheiro era o mais presente. Mais cobiçado. Mais cobiçado, inclusive. E veja só. E elas se orgulhavam disso, né? Porque era o Partido Vermelho, o Partido Azul. E existia uma competição também direta entre elas, né?
Depois da apuração, no dinheiro. O partido, a vitória estava exatamente ali. Gente, a história de Aquiraz é tão bonita, tão linda, que a gente luta para preservar, e nós que fazemos a Rádio Patacas, com 21 anos já trazendo de audiência, de informação, uma das coisas particular minha que nós procuramos preservar é a cultura, é a lembrança dos nossos DNA, das nossas raízes. Maurício falou agora há pouco o nome de pessoas que ajudaram a construir a gruta, mas tem muito mais nomes aqui dentro da sede, dentro do município de Aquiraz, como o que representa particularmente para você, que eu tenho certeza que eu conheço também um pouco da sua história, Alberto Tagino. Ele representa muito, porque vejamos, as eleições municipais no Brasil, ela teve início em 1947. O primeiro prefeito eleito foi Abdon Correia Lima. Eleito com voto. Com voto. Inclusive, interessante, eu tenho a votação dele, né? 154 votos na época. Para eleger um prefeito. Foi que elegeu. E naquele tempo não existia voto da mulher não, né? Não. E Abdon Correia Lima era irmão de Agrício Correia Lima, que foi um dos últimos nomeados prefeito. Esse foi nomeado. Ele teve 10 anos, 2 meses e 23 dias como prefeito nomeado. De 1935 até 1946, por aí, né? Quando tivemos também aí prefeitos que eu, até no meu trabalho, eu digo como prefeitos tampões. Você trabalhou muito tempo na Colonial, não foi? Trabalhei. Prefeitos tampões. Porque passava um período até quando aconteceu a eleição, que aí foi Abdon. Depois de Abdon foi nomeado, em 1950, o Alberto Tagino, que foi o primeiro, o segundo eleito. Em 54 voltou o Abdon, em 58 voltou o Alberto Tagino, que voltou em 66 fazendo 3 mandatos. Abdon com 2. Maurício, só a título de curiosidade dos nossos webs ouvintes que estão acompanhando esse documentário da Rádio Patacas, se não tinha voto para eleger o prefeito, claro, é automaticamente que não existia voto para eleger o vereador. Como é que era essa seleção para conseguir vereadores? Na época, quantos vereadores? Não existia aquela estatística que tem que ser tantos vereadores pelo número de habitantes no município, né? Como é que fazia para... Eles nomeavam, né? Inclusive esses vereadores que na época era nomeação... Fazia parte da Câmara? Na nomeação, eu não os tenho, né? Mas os vereadores eleitos, a partir de 47, que a partir de 47 já passou a ser votado também os vereadores. E eu tenho nomes aqui, por exemplo, José Carlos Gadelha, José Tavares da Tapera, que por sinal teve 8 mandatos. Na época, você falou Tapera, eu me lembrei, na época, eu não me lembro, eu não tenho essa lembrança. Luiz Gomes, que foi vereador aqui no município de Aquiraz, já era voto? Era voto, de Patacas voto, ele. Isso. Mas em Patacas nós tivemos também Josué Leite. Josué Leite, que foi importantíssimo também. Nós tivemos o avô do Vandim, né? Que é o atual vereador hoje aqui no município. Eu acho que é o Josué mesmo. Eu tenho os nomes de todos eles. Eu tenho a história de todos os prefeitos eleitos, de 1947 até agora 2020. E tem a história também dos vereadores de 47 até 2020. Presidente da Câmara e os prefeitos nomeados, de 1896 até 47. Nós tivemos grandes prefeitos no município de Aquiraz, né? Muitos. Você falava do Padre Hélio. O Padre Hélio também foi prefeito aqui em Aquiraz, né? Foi, por um tempo curto. Surgiram muitos problemas e tal, ele teve que renunciar. Coisa normal, entre aspas, dentro da política, né? O que a gente gosta de relatar é a preservação da nossa cultura, das nossas raízes. Eu passando recentemente aqui na Praça de Aquiraz, eu vi que lá tinha um local que me chamou a atenção por outros municípios que a gente conhece, como se fosse o local onde que se apresentava a banda de música do município, né? Coreto, é isso que chama? Coreto. Esse coreto não existe mais aqui, né? Não. Inclusive a própria praça da Matriz foi modificada totalmente, que não deveria nunca ter sido enchida. Falta de preservar. Praça de preservar. E aí o que acontece? O coreto, ele tinha uma grade em volta, toda de madeira, né? E tinha os bancos de madeira. E a subida é exatamente pelo lado que dá frente para o museu. E a banda de música foi fundada pelo Vigílio Coelho, por sinal, o meu tio, casado com a irmã da minha avó, tio-avô, né? Ele fundou a banda de música. E essa banda de música fazia parte das procissões, fazia parte das festas do município, fazia parte dos leilões, porque cada pessoa que arrematava uma prenda tinha direito a uma música tocada pela banda, homenageando aquela pessoa, agradecendo, né? Tudo isso existia. E aos domingos tinha a retreta, à tardinha. A banda se colocava em cima do coreto, sentadinho lá. A população ia pra lá. Toda a população ia para assistir a missa. Fantástica, e né? antes tinha essa retreta. E após a missa eles continuavam e o povo ficava passeando na praça, né? E aí tinha barracas, poucas, né? Porque botava só as banquinhas. Agora a barraca mesmo se instalava nas festas. São Sebastião e São José, que a maior festa do município é de São Sebastião. Em função disso, e aí nós temos em janeiro, né? É um período de férias, muito turista no Aquiraz.
Aquiraz, e ela passou a ser a festa mais movimentada e mais conhecida. E a de São José em março. Já é menos a quantidade de turistas, menos a quantidade de pessoas, mas mesmo assim, por ser o padroeiro, ele realmente traz muita gente para a festa dele. Agora, nós hoje conhecemos, graças a mim, modesta parte, mas eu criei também a denominação de copadroeiro, o São Sebastião, dando esse título pelo movimento da festa dele, pelo reconhecimento do povo a São Sebastião. Maurício, tem muita coisa linda, você falando aí, eu tentando recapitular aqui alguma coisa do meu tempo de jovem, de criança, eu não me lembro a data, o ano, até porque é muito difícil, é muita coisa para você armazenar, né? Mas eu me lembro muito bem que no passado nós tínhamos um tempo para a energia funcionar, né? Eu acho que era gasolina, motor, qualquer coisa assim, né? Conta só um pouquinho dessa história, porque se a gente for contar a história de Aquiraz, gente, olha, isso aqui é uma riqueza. E esse cidadão aqui, eu sou altamente contra, particularmente contra, Jones Cavalcante, diretor da Rádio Patacas, eu sou contra fazer uma homenagem à pessoa depois que morre. Eu sou contra. Esse daqui merecia uma praça com busto, porque o que esse cidadão sabe da história de Aquiraz é fora de série. Você falava de turismo aqui no município de Aquiraz. Nós temos locais assim espetacular, lindos, lindos e maravilhosos. O que te chama a atenção em termos de trazer turistas aqui para o município de Aquiraz, explorar mais o nosso turismo? Tem muita coisa em vão aí que as pessoas não valorizam, né? Inclusive você falou aí no problema da energia em Aquiraz. Essa energia chegou em Aquiraz na administração de Alberto Agino, quando ele adquiriu com uns amigos um motor a óleo e começou a instalar. Tinha os postes muito bonitos, os globos, inclusive, na praça. Tinha hora de abrir, de ligar, tinha hora de desligar. O cidadão aqui, que eu sempre reputo como o homem de maior moral de Aquiraz, chamava-se Paulo Benício Tavares. Ele era encarregado exatamente do controle da energia. Ele ligava às 6 horas, né, o motor, e as luzes em Aquiraz, no comércio, acendia a praça, alguns postes de rua. Quando eram 9 horas, ele partia para dar o primeiro sinal. 9h30, ele dava o segundo sinal. E aí todo o povo estava recolhido. Por isso que eu digo que ele tinha muita moral. E 10 horas apagava tudo. A vida de praça, de lazer do Aquiraz, terminava exatamente 9h30. Essa que é a verdade. E ele ficou na história. A Maria, a família dele ainda mora aqui, tem filhos, né? Tem uma filha também, que eu até citaria aqui, a Filomena, que é professora, e eu gosto muito da família toda. Eles moram no mesmo local, a filha continua morando, né? No mesmo local onde ele morou. Falar em local, essa nossa rua aqui onde que o senhor reside, é a rua principal aqui de Aquiraz. Tem pontos aqui que eu me lembro muito bem, que era ponto de referência quando passava o ônibus, que era um ônibus muito antigo, do seu Aloísio, se não me falha a memória, né? Neóbio. Isso. Tinha aquele outro caminhão misto, que era de madeira, né? Do Eliseu. Gente, é tanta coisa. Aliás, do Eliseu não, era do Aloísio, de Pindoretama. O Eliseu era daqui de Iguape, que ele tinha também um misto. E tinha uns pontos de referência de paradas, né? Tinha a Dona Meire, né? A Dona Meire, era o café da Dona Meire. Café da Dona Meire. Ela cedinho, ela estava ali aberto já o ponto, tapioquinha, bolo e um café. Todos os transportes, principalmente ônibus e os mistos, paravam ali para o pessoal tomar o café. Isso de manhãzinha cedo. De manhãzinha cedo. E na volta tinha uma padaria também, tinha uma que era padaria do Antônio Gomes, que era meu pai, que era o ponto de referência de retorno para casa, né? As pessoas de Pindoretama, Itapera, Iguape e tudo mais, né? E dando sequência, o Desbravando Aquiraz, a Rádio Patacas, tem outros distritos que a gente vai visitar. Hoje nós tiramos esse segundo documentário da Rádio Patacas para conhecer Caponga da Bernarda. Que quando você fala de turismo, tem coisas por aqui dentro desse município que muita gente não conhece, né, Maurício? Tem. Caponga da Bernarda tem uma referência muito grande, que é bem próximo, que é exatamente confina com a Preoca. E lá nessa localidade de confinação da Caponga, temos lá o Cristo Redentor em Aquiraz. Importantíssimo. E eu até não sei, mas era também muito visitado. Era muito procurado, muito procurado. E hoje deveria ser explorado, seria um ponto de lazer, né? Era para ser explorado ainda até hoje, porque é muito bonito o local. Onde você passa, você vê uma referência logo às alturas, abençoando toda aquela região. Aquiraz é abençoado pelo Cristo Redentor nosso, né? Gente, olha, é muita coisa. Eu tenho uma aqui comigo, Maurício, porque... Deixa eu falar uma coisa aqui, se quiser. Eu quero pedir desculpas aí, quando falei na gruta, não ter falado 2 nomes importantes. Pronto, pode concluir. Dona Joana Clara, que era uma senhora já de idade, mas com um cuidado incrível com a gruta. Cuidava de tudo na gruta, limpeza, preservação,
planta de ornamentais, de plantas ornamentais, né? E preparar a gruta para as festas, para a missa, quando existia constante as missas no final de semana, às vezes. Então ela foi um grande braço de ajuda. E outro, um dele poeta, também era conhecidíssimo na gruta. Uma filha dele foi rainha, e ela hoje ainda é viva, com 90 e poucos anos. E com relação aos transportes, nós não podemos esquecer seu Estevão, que era o dono da Aviação Esperança, que no Aretama, que eram os ônibus que passavam aqui, que era exatamente o Neóbio e o Aloysio, né? Nós tínhamos também no Iguape, né? O Eliseu, como eu disse, que tinha um misto, e depois ele passou a comprar um ônibus, eu tenho foto também dessa coisa. Então, nós não podemos esquecer essas pessoas, né? O arquivo do Maurício Câmara é muito grande, é muito extenso, gente. Nós precisávamos não só de um documentário, 2, 3, que vai ficar na sua memória, que vai ficar na sua lembrança, tudo isso que a Rádio Patacas está mostrando para você. Quando você falou de poesia, eu tenho comigo aqui um cordel, esse cordel que está escrito Jones Cavalcante, o repórter baixinho invocado. Mas o invocado aqui vem exatamente por esses desafios, dessa luta pela cultura. E o poeta Pedro Sampaio me presenteou esse cordel, e esse cordel lhe passa suas mãos, que tem a foto do meu pai, que você conheceu também. Sim, né? Sem dúvida nenhuma. Satisfação enorme, né? Eu tenho uma outra pergunta para lhe fazer, porque todo cidadão que ama seu país, que ama seu estado, que ama seu município, ele tem como obrigação de amar a sua bandeira. Essa bandeira aqui, o que que representa? Abra para você ver o que que representa essa bandeira para você, Maurício. Olha, eu tenho muita honra, e me desculpem a modéstia, não é para mim vai descer. Tenho muita honra de ver essa bandeira, porque nela contém a ideia primeira que surgiu exatamente desse amigo que vos fala, José Maurício Câmara Santos. Eu quero inclusive adiantar para você que há poucos dias, conversando na Câmara com Jair Silva, que é o presidente da Câmara, por sinal, está sendo um excelente presidente, fez uma transformação grandiosíssima. Muito meu amigo. Na Câmara Municipal, não só na estrutura física, como também na própria estrutura de administração. Mudou muito, deu muita qualidade à Câmara hoje. Por sinal, a galeria dos que eu chamo de iconográficos, que são os ex-vereadores. Todos os vereadores, os ex e os atuais, né? Todos os vereadores desde 1947 até a presente data. Então, uma galeria que nós não queremos aqui tirar também o mérito do Josimar. É bom, eu quero falar isso, quero registrar, meu amigo, uma pessoa muito querida. Tem história também. Tem história também, e história também em eleger vários prefeitos de Aquiraz. Ele foi responsável por vários. Eu quero agradecer porque o primeiro a abraçar a ideia da galeria e expôs lá na Câmara foi ele, Josimar de Castro. Foi renovada pelo Jair, ficou também de uma forma muito visual, muito abrangente, né? Mas o Josimar não fica atrás, nem pode ser esquecido. Gente, essa bandeira aqui... Quero citar também o nome de uma pessoa aqui que trabalhou comigo, que foi também um grande responsável pela galeria, que eu jamais esqueceria. Joselito, fotógrafo de fama, um rapaz de grande qualidade e um profissional de mão cheia. Uma pessoa excelente, muito meu amigo, quero muito bem a ele. E ele trabalhou comigo, porque ele fez a parte das fotos e eu entrei com a história. Gente, olha, eu fiquei super mega emocionado, orgulhoso de ter essa ideia de trazer essa bandeira, porque essa bandeira aqui, para onde esse repórter foi, até fora do Brasil, uso das suas palavras modestas, em Nova York eu levei a bandeira do Aquiraz. Eu já fui em outros municípios, no meu trabalho particular, que faço, levantando a bandeira do Aquiraz. Eu sou barrista, como esse cidadão também é. E eu tomando conhecimento que foi ele, Maurício Câmara, que idealizou essa bandeira, eu vou agora lhe explorar. Bem, olha, eu quero inclusive completar o que eu estava falando com relação ao Jair, que me chamou, me convidou na Câmara, e eu fui aí falando da bandeira. Maurício, a primeira bandeira criada mostrou essa aqui. Foi essa bandeira que está lá registrado como João Martins de Souza. Aí eu disse, olha, a primeira bandeira eu tenho um cidadão que foi um
o autor da primeira bandeira. Que é essa? Apresentou. Não, ela Não era essa? Não era essa, é um pouco diferente. Mas a primeira ideia surgiu desse cidadão que eu vou citar, que foi Maurício Câmara. Maurício Câmara. E o Jair ficou que eu levei para ele o desenho da bandeira que realmente surgiu de mim. Que daí surgiu essa aqui, que traz aspectos, algumas coisas que eu realmente criei. Carnaúba, lá tem a cana-de-açúcar, lá tem a jangadinha, que também representa. Tem a jangadinha com o pescador, prestigiando as praias e os nossos bravos pescadores, porque são os homens bravos mesmo, essa que é a verdade. Então eu conto a história, inclusive da história dos jesuítas, tem a igreja como lembrança também do que foi a existência de Aquiraz. Mas ao chegar, aí a pessoa disse, rapaz... Não sabia dessa história. Pois é, estava pensando exatamente desse mesmo jeito, mas não sabia nem... que eu estava fazendo, porque foi uma surpresa que eu apresentei em 1975. E a surpresa... E agora nós temos outra, a bandeira oficial hoje, ela já é diferente um pouco. Mas traz também as mesmas coisas. Maurício, eu quero te agradecer de coração. Você que está acompanhando esse nosso documentário, aproveitando os 21 anos da Rádio Patacas, vem conhecer Fortaleza, vem conhecer o nosso querido Aquiraz, que foi a primeira capital do estado do Ceará, conhecer a nossa história, porque nós temos coisas maravilhosas, praias lindas, temos um ambiente aqui fantástico, a nossa comida, as nossas rendeiras, que não podemos esquecer também, que faz parte da nossa história. E como faz parte da nossa história, eu tenho o maior prazer de lhe presentear a camisa da Rádio Patacas. Eu agradeço muito, senhor. Queria que você abrisse para mostrar para o nosso webs ouvintes, né? Porque esse cidadão, ele merece todo o respeito, todo o carinho e faz parte também da nossa história, porque nós não viemos aqui para virar semente, né? Nós vamos ter uma passagem e essa passagem está registrada nas mãos de Maurício Câmara, a Rádio Patacas, que fez história. Nós fomos a primeira rádio na web a transmitir partida internacional, elevando a Argentina a bandeira do Aquiraz. Nós vamos dar sequência no nosso documentário. Nós temos 9 distritos no município de Aquiraz. Nós vamos a Capunga da Bernarda para mostrar a lindeza que é o Cristo Redentor do Aquiraz. Maurício, meu irmão, muito obrigado, que Deus te proteja, te dê muita saúde. E te agradeço de coração esse nosso bate-papo para fazer parte da história da Rádio Patacas. Eu que agradeço, eu fico satisfeito, agradecido por me dar essa oportunidade. E eu quero aqui, inclusive, pedir desculpas, porque eu tenho outros nomes que merecem ser citados. E eu peço, inclusive, desculpa ao povo de Aquiraz e a algumas famílias que... o Maurício esqueceu, o papai, o Maurício esqueceu. Não se preocupem que haverá outra oportunidade em que eu citarei outros e outros nomes que foram de grande importância, sem dúvida nenhuma, para o município de Aquiraz. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Maurício. Agora, eu e o meu cinegrafista, nós vamos a Capunga da Bernarda mostrar para você exatamente o Cristo Redentor do Aquiraz. É isso, gente. Dando sequência às belezas que tem a primeira capital do estado do Ceará, nós estamos aqui adentrando ao distrito de Capunga da Bernarda. Você roda 46 km na CE 040, entra 8 aqui nessa estrada que vai chegar só na sede. Acompanha comigo. Vamos enfrentar uma trilha agora e você vai acompanhar comigo. Repórter Jones Cavalcante da Rádio Patacas. Vem comigo. É muito sacrifício. Você vê que eu tô perdendo o fôlego, mas vale a pena, porque a beleza que nós vamos encontrar lá em cima vai ser consagrada. Só o repórter Patacas desbravando o nosso Aquiraz. Vamos embora. É cansativo, mas vale a pena. Vocês vão ver agora paisagem mais bonita do Aquiraz. Pode ter certeza. O cuidado que a gente tem é esse trajeto até chegar aqui a esse monumento. O monumento do Cristo Redentor, na Serra da Preaoca, aqui foi inaugurado em 14 de dezembro de 1944. A construção durou 2 anos e foi uma iniciativa do senhor Luiz Gonzaga dos Santos.
Sua inauguração foi marcada por uma solenidade que teve missa campal, celebrada pelo vigário de Cascavel, Padre Antônio Oliveira Nepomuceno, e animado pela banda de música de Cascavel. Foi uma coisa linda que vieram ônibus de Cascavel, Aquiraz, Idoretama e Pacajus. É bom que se frise que o Cristo Redentor, ele com esses braços abertos, ele abençoa 4 municípios: Cascavel, Aquiraz, Idoretama e Pacajus. A missa campal aos pés do Cristo Redentor, no cume da serra, foi animado por um coral da congregação dos Marianos da Matriz de Cascavel. Na época estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e algumas pessoas presentes tinham parentes lutando na guerra. No final da missa foi cantada a Canção da América, essa música linda, maravilhosa, que mexe com o coração de qualquer um. O senhor Gonzaga havia viajado na época ao Rio de Janeiro e tinha presenciado a inauguração da estátua do Cristo Redentor, que era lá do Rio, bem conhecida, e resolveu construir uma réplica aqui na Serra da Preaoca, na nossa primeira capital do estado do Ceará, nossa Aquiraz. Em 2004 foi realizada uma missa campal, idealizada por Sebastião Guerreiro, em comemoração aos 60 anos deste lindo monumento. Essas imagens é proporcionada pela web Rádio Patacas, o som do litoral, aqui da primeira capital do estado do Ceará. E nós temos como meta os 9 distritos do município de Aquiraz fazer uma cobertura. Começamos pelo distrito de Patacas, agora esse presente aqui no distrito de Caponga da Bernardo. Grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Patacas. Um beijo no coração de cada um. Jones Cavalcante, um Pataquito.